Olá amigos, vamos dar continuidade ao nosso estudo então de concreto armado. Hoje o nosso estudo é sobre o dimensionamento de seções T. Este caso trata ainda da flexão simples e neste estudo nós estaremos falando sobre as condições gerais de comportamento das seções T, os casos de cálculo, exemplos de dimensionamento e a determinação da largura da mesa colaborante. Bom, num passo inicial, para nós entendermos o que é essa questão da seção T tratada aqui, tomemos como exemplo um piso aqui de uma estrutura composto de vigas e pilares, e na parte superior, apoiado sobre essas vigas, nós temos lajes. Fazendo um corte transversal nessa estrutura, nós teríamos aqui parte das vigas conectadas às lajes, formando assim uma seção composta. Se nós subdividirmos esses trechos com linhas intermediárias aqui, nós formaríamos algumas seções, aqui como um L invertido, aqui como um próprio T, aqui como um T e aqui um L invertido, onde todas essas seções seriam tratadas como seção T. Então, a terminologia seção T diz respeito àquelas vigas onde, além da parte retangular, nós podemos usar uma parte horizontal, definida como uma porção de uma laje, ou em uma estrutura que nós criamos uma seção realmente com formato T, com essa laje horizontal, onde nós beneficiamos a seção melhorando a região comprimida. Então a viga com seção T ela tem como grande benefício melhorar a região do concreto que estará sobre compressão. Assim então nós vamos ter uma parte da laje colaborando na resistência à flexão da viga, e a seção deixa de ser tratada como retangular, passando a ter um formato de T ou L invertido para o tratamento no dimensionamento. Assim seriam representados, na nossa figura, as composições possíveis. Também nós temos em outros tipos de estruturas, como no caso das pontes, onde nós temos duas vigas principais, chamadas de longarinas, e aqui é a laje que se apoia sobre essas vigas. Neste caso, essa laje do balanço e a parte da laje central formam aqui, se nós dividirmos ao meio, uma seção T. Claro, com variações aqui da inclinação, mas do ponto de vista de equilíbrio, tem o mesmo comportamento que nós tratamos já anteriormente ali. Ainda, no caso das seções de pontes, elas podem ser seções compostas, como formam um caixão. Mas, mais uma vez, se eu separar essa seção aqui ao meio, eu vou ter aqui uma parte da seção T, representada na porção superior, esta parte que representa a seção retangular, e aqui eu teria também uma região de seção composta. Isso vai nos dar uma condição importante no trabalho dessa seção, porque ela pode funcionar como duplo T, ela pode estar comprimida para um determinado momento nesta região. Se eu inverter o momento, que é o momento negativo, eu vou comprimir esta região. Então ela pode funcionar tanto para o momento positivo quanto para o negativo, se eu tiver essa disponibilidade da mesa. Aqui nós temos uma seção de pré-moldado. Esse é o formato da seção próxima dos típicos, que nós usamos em pré-moldado, em que você tem uma mesa superior e uma mesa inferior, formando um I, porém, do ponto de vista de dimensionamento, o seu comportamento é de seção T. Ela vai funcionar, e nós vamos ver que o dimensionamento é feito assim, nós limitamos a região comprimida com esta largura maior e mantemos a análise do resto com a região menor que nós chamamos de alma. Na parte invertida, ela pode funcionar daí como parte de compressão se o momento for negativo, tracionando em cima e comprimindo embaixo, teríamos a região também funcionando como T para o momento negativo. Então uma seção I, ela tem um comportamento muito bom tanto para momentos positivos e negativos, porque pode fazer uso destas mesas comprimidas. Observe também que essa situação, que nós vemos aqui
nos pré-moldados, ela tem uma característica um pouco diferente do usual das vigas que nós chamamos de T, porque o pré-moldado tem como base principal ser um sistema simplesmente apoiado, ou seja, onde os momentos principais são positivos, ou seja, traciona-se embaixo e comprime-se em cima. Porém, né, na seção pré-moldada, nós fazemos esse alargamento na base, não com a finalidade de receber esforço de compressão, já que não é o caso geralmente, né, mas sim para ter um espaço maior para a disposição das armaduras, né, já que lá a região comprimida e aqui a tracionada, a parte das armaduras estará nesta região e, portanto, eu preciso de mais espaço. Então, eu chamo a região comprimida de mesa e esta região que eu alargo nos pré-moldados para inserir a armadura, geralmente nós chamamos de talão, né? Então, talão é a região para a disposição das armaduras. No caso do pré-moldado, se faz isso para otimização máxima da seção, né? Essa otimização leva em conta a redução do consumo do concreto, o aproveitamento da forma, né, que você vai usar inúmeras vezes, e a redução do peso desse elemento estrutural para o transporte, seja fora da obra ou dentro da obra. Ainda, né, nós poderíamos ter, no caso das pontes e outras obras, uma formação de uma seção aqui que são múltiplos caixões, né? Mas se eu dividir aqui as 6 seções como linhas verticais aqui, nós vamos poder formar aqui seções T ou duplo T, né? Que seria a ideia do I, né? E assim ela pode funcionar bem tanto para momentos positivos como para momentos negativos. Bom, visto estas condições de aplicação, é importante nós entendermos a composição da seção T. Ela pode ter essas mesas na parte superior e inferior, como nós vimos aí no último exemplo, mas independente disso, nós vamos ter esta classificação nas partes que compõem o elemento, né? Então nós vamos ter a parte que é chamada também de nervura, que é a alma da viga, né? E vamos ter a parte horizontal que é chamada de mesa da viga. A condição representativa para a seção transversal, então passa a ser necessário se incrementar algumas medidas e informações sobre a seção transversal, né? Na seção retangular nós podemos representar simplesmente por B e H. Aqui nós precisamos separar a largura da mesa da largura da alma. Então na mesa é chamado de BF, ou seja, a largura com as flanges. Aqui é separada a armadura da alma, BW, não? Como nós temos essa espessura também em relação à altura, ela precisa ser separada, nós vamos chamar de HF, né? Então a espessura da flange. E mantém-se daí, claro, D e D', caso exista armadura inferior ou simples, né? E a armadura superior ou armadura dupla, como nós chamamos, né? Esta seção, tá, formada assim, representada assim com a armadura na parte inferior, representa a solicitação do momento positivo. Se nós invertermos o momento, essa viga estaria de ponta cabeça, lembrando-se sempre que o sinal do momento é usado para exatamente distinguir, né, qual é o sentido de giro, qual a posição ou a região comprimida e a região tracionada. Então aqui nós teríamos dentro dessas posições distinguindo a região da alma e a região da mesa. Quando nós falamos então nessa questão dos momentos fletores, para reforçar esse problema, né, de distinguir como ela está se comportando ou funcionando nas condições de equilíbrio, né, nós fazemos a comparação aqui da seção T geométrica, né, então aqui o formato de T geométrico versus a condição de T de cálculo, né. Então, visualizando aqui essa circunstância, né, imagine aqui a seção T, aqui visto de lado, né, o momento fletor positivo estaria tracionando abaixo da linha neutra e comprimindo acima da linha neutra, tá? Neste caso, nós estamos comprimindo esta região da mesa, portanto, ela funciona como seção T. Já neste outro caso, nós temos um momento para a mesma seção, só que agora é negativo. Então, ele traciona aquela parte e comprime esta região. Esta seção aqui, ela não será tratada do ponto de vista de cálculo como T, apesar de geometricamente ser um T, né? O desenho dela é um T. Mas do ponto de vista de cálculo, o que nós estamos comprimindo? A parte retangular dessa seção transversal. Então, a viga
ou o momento atuante nessa viga, sendo negativo, né, ele será utilizado para o cálculo como uma seção retangular, com a largura BW. Nós esquecemos aquelas flanges que serão usadas como o efeito do talão, ou seja, para dispor a armadura. Já neste outro caso, né, o que nós temos aqui tem uma largura comprimida maior, então o tratamento é como seção T. Então é importante, nestas aplicações com seções compostas, entender bem quando ela está funcionando como T ou não, apesar da geometria ser de T. O que conta aqui é a região comprimida. Se eu estiver comprimindo mesa, aí sim eu utilizo a seção T. Se eu estiver comprimindo só a alma, continuo calculando como nós aprendemos, né, o cálculo da seção retangular. Importante observar, né, do que nós já tratamos aqui, que sempre que eu tenho uma estrutura, por exemplo, de um edifício com laje maciça, né, ali eu sempre vou ter a composição em T. Não tem como deixar de usar isso, porque é um grande benefício a redução do consumo dos materiais e o bom comportamento do concreto, né. Porém, claro, em outras circunstâncias, eu posso formar essas composições em T. Então, se eu vou montar um pórtico lá na entrada de uma cidade e o vão é relativamente grande, uma das alternativas para melhorar essa condição é criar uma seção composta formando T, que aí eu teria naturalmente mais área comprimida e com isto o desempenho da seção transversal comparativamente com a retangular é muito melhor. Então aqui o formato da seção T e aqui o formato da seção retangular atuante, né? Nos casos de cálculo, nós vamos observar que existem duas situações típicas para o nosso tratamento aqui. O primeiro caso, onde a linha neutra passa pela mesa, né? Então eu estou comprimindo somente região da mesa. E o segundo caso, onde a linha neutra chega a atingir a alma. Então, vou ter regiões da mesa e região da alma, né? Então, o cálculo para este caso é feito de uma maneira e este outro aqui é resolvido de outra maneira, né? Então, isso vai identificar como resolver estas questões, né? Observando, então, o primeiro caso, que seria a seção T, onde eu estou comprimindo só a mesa, a condição que deve ser satisfeita é que o valor, né, do bloco comprimido, Y, tem que ser menor que a espessura da mesa, o HF. E esse cálculo ele é muito interessante, ele é bastante simples, né, no entendimento que nós vamos fazer aqui. Como a região comprimida corresponde apenas lá a toda a largura BF, né, se nós imaginarmos esta seção aqui como se fosse uma retangular grande aqui, né, totalmente como BF, a resultante das armaduras para este caso ou para este caso é exatamente a mesma. Por quê? Abaixo da posição da linha neutra, quem resiste são as armaduras, né? Então, uma seção retangular H por BF ou uma seção T, né, que eu tenho H e BF, né, independente da largura do BW, onde Y é menor ou igual a HF, sempre poderá ser resolvida como seção retangular. E basta então calcular esta seção como retangular, usando o B, né, da seção retangular como BF, né? Então vou substituir na equação do μ o valor de B por BF. Demais é exatamente o mesmo cálculo. Vamos ver como funciona isto agora, aplicando num exemplo, esse primeiro caso, vocês vão ver que é realmente muito simples, né? Então, dada aqui uma seção transversal com formato T, com 80 centímetros de altura, 80 de largura de mesa, espessura da mesa de 10 e espessura da alma de 25 centímetros, né? Onde atua um momento fletor de 42 tonelada-força-metro. Neste exemplo, nós estamos colocando aqui tonelada-força-metro, só para vocês verificarem que também é uma facilidade de se tratar essa unidade, apesar dela não ser do SI, né? Mas é muito utilizada nos escritórios de projeto ainda, então é bom a gente ter uma sensibilidade em relação a isso, né? E é dado ainda o concreto classe 20, aço CA50, classe de agressividade ambiental 1, né? E para se tomar a altura útil H menos
5. Observem aqui que a seção, né, que nós estamos definindo como altura total, inclui a laje, né? Não é a altura da viga por baixo da laje. É a altura total incluindo a laje. Isso sempre é importante observar. Nessa condição, ou melhor, em qualquer condição de projeto de uma seção T, nós iniciamos o problema sem saber se ela está no primeiro caso ou no segundo caso. Assim, nós fazemos o cálculo já na primeira etapa, sempre impondo essa condição, que ela esteja no primeiro caso. E daí eu analiso se isso é verdade ou não. Se for verdade, eu finalizo o cálculo das armaduras, né, como aquela seção retangular equivalente. Se for falso, eu vou ter que daí verificar como equilibrar isto através do segundo caso. Então, no primeiro caso, eu vou tratar a largura da viga, B igual a BF. E vou calcular o momento fletor relativo, então, da nossa equação lá anterior da seção retangular, né, que é o MD sobre FC BD ao quadrado, menor ou igual ao μ limite, para ser uma seção dútil, né? E aqui eu vou aplicar, então, 0,85 vezes o 2, divididos por 1,4, divididos por, melhor, dando aqui um resultado de 1,214 kN por centímetro quadrado. Não vou detalhar aqui esses valores, porque nós já vimos nos exercícios anteriores. Substituindo aqui os valores, 42 toneladas-força, né? Vamos mudar para kN multiplicando por 10, e a tonelada-força metro, vou mudar para centímetros, andando mais duas casas. Então, vou ficar 42.000 kN divididos pelo UFC 1,214, divididos por B, que é igual à largura da mesa, BF, então 80 centímetros, e divididos pela altura útil, que é o H menos 5 centímetros elevado ao quadrado, dado do problema, como nós vimos no enunciado. Fazendo esse cálculo, nós achamos aqui o valor de μ igual a 0,077, menor que 0,295. Isso responde a uma pergunta, né? Atende à condição de indutibilidade, ou seja, se estiver no primeiro caso, atendendo à condição de indutibilidade, perfeito, continuamos o cálculo, né? Caso já desse algum problema aqui, naturalmente você já ia repensar essa seção, talvez mudando a geometria, ou sabendo que eventualmente você teria problemas com a armadura dupla. Mas geralmente, quando eu estou usando seção T, eu não tenho, né, um problema maior com a armadura dupla nesta fase de análise, mas é uma condição possível de ser analisada nas etapas seguintes, né? Então, o que me interessa agora é o μ 0,077, que me permite calcular o valor de W e o valor de Y, através da nossa equação de equilíbrio, né? Que na verdade nós estamos chamando de W é o valor do ômega, né? Então, ômega ao quadrado menos 2 vezes ômega mais 2μ igual a zero. Substituindo com o valor do 0,077, nós vamos achar o valor do ômega igual a 0,08. E assim, multiplicando pelo D, né, nós podemos achar o Y, que é o ômega vezes D, que dá o valor de 6 centímetros. Como 6 centímetros é menor que 10 centímetros, que é o HF, então nós estamos realmente no primeiro caso. Isso significa que eu posso, então, passar para o próximo passo, que é o cálculo da armadura para essa seção transversal, que funciona como seção retangular. Se ela é uma seção retangular, para calcular, basta usar a nossa equação geral da armadura, né? Pegando o MD sobre FYD, D menos Y sobre 2, e colocar os valores calculados. Então, 42.000, que é o nosso momento, que já é valor de projeto, como nós vimos lá, né? Momento fletor de cálculo ou de projeto. O FYD do aço CA50, né? Que é o 50 por 1,15, dá o 43,48. 75 altura útil. O 6, valor do Y calculado, divididos por 2, e assim nós achamos já a armadura de 13,42 centímetros quadrados. Basta agora fazer a seleção das pitolas das armaduras e fazer a sua disposição na seção transversal. Como nós temos aí o AS de 13,42 centímetros quadrados, né, que corresponde a 3 barras de 25, por exemplo, né, eu posso fazer outras composições, essa armadura seria disposta então na região tracionada. Então, momento positivo, traciona embaixo, comprime em cima, vou dispor as armaduras na parte inferior. Nós não vamos fazer aqui a verificação dos espaçamentos para 25 centímetros, porque nós vamos fazer um segundo exemplo, e nesse segundo exemplo, que vai ter mais armaduras, nós vamos analisar daí as condições de espaçamento para essa largura de BW igual a 25, ok? Mas seria importante sempre fazer essa
essa análise ao final do detalhamento na seção transversal. Bom, vamos agora então para o segundo caso. Na situação em que a linha neutra passa pela alma da seção, né, o cálculo daí tem que ser feito considerando a superposição dos efeitos, ou seja, em duas etapas. Superposição dos efeitos nós já utilizamos, né, para a análise da seção com uma armadura dupla, seção retangular. A ideia é mais ou menos a mesma, só que aqui o que nós vamos separar para essa superposição dos efeitos são a capacidade resistente das flanges, independente da parte da alma, né? Ou seja, eu vou retirar essa parte central e vou separar então flanges resistentes equilibradas com uma armadura e depois a seção retangular interna resistente equilibrada com uma segunda parcela de armadura. Então é como se eu pegasse quanto resiste essa parte lateral e acho o aço que equilibra, né? E depois eu calculo uma seção retangular com a parte remanescente aqui interna. Ou seja, uma boa saída de engenharia, né? Como nós já conversamos também na análise da armadura dupla. Então, separamos aqueles dois itens e separamos a parte da alma como regiões resistentes para a compressão no concreto. Olhando aqui na nossa seção, agora então com estas parcelas já, né? Então eu separei aqui o BF tirando a alma, né? Então vai tirar o BW, vai ser BF menos BW, vai ficar só as flanges, né? Que é equilibrado com uma armadura AS1. Esta parcela resiste ao momento MD1. O que sobra aqui, né, para a seção retangular é o momento MD2, então eu posso calcular esse momento MD2 retirando do MD o valor já de MD1. E daí com o MD2 eu calculo uma seção retangular, simplesmente isso. Com isso eu posso achar um AS2. Bom, eventualmente com esse MD2 eu poderia achar um Mi que passa do Mi limite de armadura simples e gera armadura dupla. Sim, daí eu teria uma área de aço aqui, uma área de aço aquela, que soma, né, essas duas parcelas para formar o AS total. Ou seja, o importante aqui é entender que o que eu estou acrescentando da seção retangular é apenas esta parcela aqui, se eu estiver no segundo caso. Assim sendo, então, nós precisamos definir qual é esse valor resistente MD1. E ele está aqui nesta equação, né? MD1 será a tensão atuante no concreto, vezes a largura, que está descrita ali, né? BF menos BW, vezes a espessura da flange, HF, vezes o braço de alavanca, que é o D da armadura, né? Até a fibra superior, é o nosso D, menos HF divididos por 2, porque o centro de gravidade aqui dessa seção equivalente retangular, aqui que nós estamos usando como área comprimida, é bem no meio do HF, né? Então, basta tirar do D, HF sobre 2. Com isso, nós temos MD1. Eu poderia fazer aqui, claro, para entender melhor, a somatória dos momentos fletores em torno, né, da posição da armadura, né? Mas como nós já aplicamos isso facilmente, já entendemos como é que funciona o binário, já fizemos essa conta diretamente aqui. Sabendo-se MD1, né, nós podemos então calcular a S1, que basta pegar o MD1, dividir por FYD e dividir pelo braço de alavanca, que nesse caso é o D menos HF sobre 2. Né? Então, isso aqui é o que nós estamos acrescentando no nosso conhecimento. Ademais, aqui é o cálculo da segunda parcela com uma seção retangular. Vamos ver agora, em um segundo exemplo, como funcionaria isso nessa situação do caso 2. Para isso, nós vamos incrementar aquele momento do exemplo anterior, agora para 80 toneladas força-metro. As outras informações são as mesmas, né, da seção transversal. E nós iniciamos lá a solução do problema, né, como um caso genérico, imaginando, bom, para poder fazer a verificação, vou considerar que esteja no primeiro caso, B igual a BF. Com isso, nós substituímos os valores já conhecidos, né, mudando apenas aqui o momento fletor de projeto para 80 mil. Os demais parâmetros continuam o mesmo, né, FC, o BF e o D ao quadrado. Por enquanto não tem nada de BW aqui, né, porque nós estamos analisando o primeiro caso.
Com isso, nós achamos o Mi, 0,146, que é menor que o 0,295, ou seja, também atende à condição de indutibilidade, como no exemplo anterior. Né? E agora nós podemos calcular o valor de W e Y, necessários então para a verificação se nós estamos no primeiro caso ou não. Substituindo o valor do 0,146 aqui na nossa equação, nós vamos achar o valor do W e o ômega, né, 0,159, e com isto o valor de Y igual a 11,93, com o mesmo procedimento de cálculo anterior. Né? Só que 11,93 é maior que HF, que era 10 centímetros. Portanto, agora não estou mais no primeiro caso, e sim, a conclusão aqui é que eu estou no segundo caso. E se estou no segundo caso, tudo que eu fiz de verificação até agora, nesse item 1 e 2, fica só servindo para tirar essa conclusão. Nós abandonamos isso e reiniciamos o cálculo agora, sim, com o processo do segundo caso. Passando para o processo, então, do segundo caso, nós vimos que é necessário primeiro calcular MD1 e AS1 correspondente à capacidade resistente das flanges, para depois sim calcular a armadura para a parte retangular remanescente. Da equação que nós definimos hoje, na MD1, FC, BF menos BW, vezes HF, vezes o braço de alavanca, né, D menos HF sobre 2, vamos substituir os valores aqui, então 1,214, a largura total da mesa 80, menos a largura da alma 25, a espessura da mesa 10, a altura útil, né, que nós adotamos, 80 menos 5, 75, espessura da mesa 10 divididos por 2. Vamos achar aqui um valor de momento de 46.739 kNcm. Vamos à equação do AS1, também definida na aula de hoje, e chegamos ao valor de AS1, substituindo então este momento MD1, né, calculado aqui, a tensão no aço 43,48, que nós estamos dentro do regime de condição elástica normal, lá, né, onde a região tracionada está atendendo a dutibilidade. E aqui o braço de alavanca, né, 75 menos a espessura da mesa divididos por 2. Vamos achar uma área de aço de 15,36 centímetros quadrados. No próximo passo, então, agora nós vamos calcular uma seção retangular. Só que essa seção retangular terá atuando um momento MD2 e a sua largura de seção retangular é B com o valor de BW. Tá? Então, o MD2 será o valor total do momento 80.000, menos esta parcela resistida, utilizada aí no item 3, 46.739, sobra um saldo ainda a ser equilibrado de 32.261 kNcm. Se nós fizermos agora o cálculo normal de uma seção retangular, né, o passo é iniciar o cálculo do momento fletor relativo, né, que é o MD sobre FC BD ao quadrado. E aqui a única diferença é que nós vamos usar a largura da alma apenas, né, por isso é indicado lá em cima. Então, com este momento 33.261 divididos pelo FC 1.214, pelo BW 75 e pela altura útil 75 ao quadrado, nós achamos um Mi igual a 0,195 menor que 0,295. Nessa condição, também temos a dutibilidade atendida, podemos continuar nosso procedimento de cálculo de seção retangular, sabendo que a armadura que será determinada será uma armadura simples. Passamos à etapa do cálculo do ômega e do Y, né, que aqui nós estamos usando o W, né? Na equação vamos substituir o Mi por 0,195, vamos achar então o valor do ômega de 0,219 e um valor de Y correspondente a 16,42 centímetros. Vejam que nós calculamos anteriormente já um valor de Y, né, para poder determinar se nós estávamos no primeiro caso, mas o valor lá determinado ele era superior aos 10 centímetros, mas bem menor do que esse aqui. Portanto, né, aquele valor que nós falamos lá, ó, tem que desprezar o cálculo anterior, é porque exatamente a posição real do bloco comprimido só é definida agora com o cálculo da seção retangular. Então, com este valor de y sim, nós podemos então
partir para o cálculo da área de aço que equilibra a seção retangular. Neste caso, vamos usar a equação do AS normal, né? Nós estamos colocando o índice 2 porque é o momento MD2, mas a parcela de divisão aqui é o FYD, D menos Y sobre 2 dos cálculos realizados aí no item anterior. Assim sendo, vou substituir o momento, né? Essa parcela do MD2, 33.261, pelo FYD 4348, o D 75 e o 1642 calculado no item 5, divididos por 2, definindo então uma área necessária de 11,45 cm² para equilibrar este momento, né? E para o detalhamento na seção transversal, nós precisamos então do AS final, a seleção de bitolas e o posicionamento. Então aqui já foi definido, claro, a seção transversal, mas o cálculo aqui estaria descrito através da soma das áreas de aço, né, AS1 mais AS2, que daria então 15,36 mais 11,45 calculados anteriormente. Somando-se isto, chegaríamos a 26,81 cm². Portanto, uma opção com 5 barras de 25 milímetros mais uma de 16, dispostas na seção transversal, podem atender essa condição. Então aqui a opção foi colocar 4 barras de 25 em primeira camada, uma barra de 25 em segunda camada e uma barra de 16 milímetros em segunda camada. Neste caso, vamos fazer a verificação aqui do espaçamento horizontal. No exemplo 1, nós vimos que tínhamos 3 barras, agora eu estou colocando 4, né? Então, se nós fizermos aqui a análise do espaçamento horizontal, vou pegar a largura 25 centímetros, né? Já coloquei aqui 2 vezes o cobrimento, 2 vezes 2,5 dá 5 centímetros, 2 vezes o estribo de 5 milímetros, né? Então, dá 2 vezes 0,5 dá 1 centímetro, menos 4 barras de 2,5 centímetros, né? Que são as barras de 25, divididos por 3 espaços, né? 4 menos 1, 4 barras menos 1, para dar os 3 espaços. Fazemos essa conta, dá 3 centímetros, ok, até para a brita 2, ou seja, poderíamos usar uma brita até 25 milímetros de dimensão máxima, né? Se não passasse, ainda teríamos a opção de usar a brita 1. Então, apesar da quantidade de aço aparentemente ser grande aqui, né? Com uma largura disponível de 25 milímetros e nessa condição de cobrimento da classe de agressividade ambiental 1, né, que define o valor inicial aqui de cobrimento, a disposição da armadura ficou muito boa, né? Só para exemplificar, né, um detalhamento mais completo numa seção transversal, aqui com a opção, por exemplo, de usar 5 barras de 32 milímetros, né, eu faria a disposição aqui das armaduras, a verificação do espaçamento horizontal, a análise aqui do centro de gravidade das armaduras, para ver se o valor lá que eu adotei, lá, né, dos 5 centímetros de desconto da altura total para achar a altura útil está conveniente, né? E faria a disposição de outras armaduras aqui suplementares em torno de 1,5 cm² por metro nessa região, né? Com um estribo horizontal e um estribo vertical. Mas essa parte, claro, dos estribos aqui é só um indicativo, só para a gente ter ideia de como fica o detalhamento, né? Mas a análise dos estribos nós vamos fazer exatamente no nosso próximo capítulo de estudo, ok? Complementando ainda esse assunto, só para finalizar aqui a nossa linha de raciocínio, um dos itens que vocês podem ter ficado em dúvida é exatamente em como determinar a largura BF, se eu já tenho lajes contribuindo, né, numa condição de lajes maciças de uma estrutura, né? A princípio, os critérios são bastante simples, né? E no trecho entre duas vigas, nós dividimos aqui a parcela central, contribuindo para cada uma dessas vigas, consideradas estas parcelas, então, como um divisor, né, contado a partir da região de mísulas, né, que são regiões inclinadas entre a laje e a viga, né, que podem ser usadas, mas não são muito comuns, né? Se eu não tiver essa mísula, eu começo a contar, né, essa medida B2 de face a face da viga, ou a medida, né, em relação ao balanço, que seria o nosso B4. Se tiver a mísula, eu começo a contar lá da ponta da mísula. Se não tiver a mísula, eu começo a contar da face da viga. Então, conhecido esses parâmetros, né, nós vamos dividir aqui
este valor aqui do B2 ao meio, né? Então metade ajuda a viga da direita, metade ajuda a viga da esquerda, então é o primeiro critério, né? Se for no balanço, o balanço todo, né, pode ajudar a viga, ou seja, pode ser um valor até o limite do B4, até a ponta do balanço, a laje em balanço aqui, não é a viga em balanço, certo? E o outro critério, ele está associado ao vão da viga, né? Então, se a viga tem 10 metros de vão de apoio a apoio, né? Eu considero essa distância como referência e vou usar 10% desse vão, com uma correção. Se o vão for simplesmente apoiado, o valor do A é exatamente a medida do vão. Se a viga tem momento negativo apenas de um lado, né, eu vou usar 0,7. E se ela tem momento negativo dos dois lados, eu vou usar 0,5 do vão. Então é só esta substituição que me permite então somar as parcelas de contribuição, por exemplo aqui B3, formando na parte à esquerda, que é a contribuição da laje do balanço, na parte interna, B1, somando B1, BW, B3, eu tenho BF. Para a viga central, imaginando que aqui eu tivesse outra viga, eu vou ter B1 para a esquerda, B1 para a direita, né? Correspondentes a meio do B2 para cá, meio do B2 para lá, ou 0,1 do A no sentido longitudinal, que é o vão da viga em relação a essa condição. Isso só para nós esclarecermos, depois eu vou estar mostrando um exemplo, né, que vou deixar disponível, como determinar esses valores de BF. Então, com isso, nós determinaríamos ali, né, as contribuições da laje à esquerda e à direita para as seções que são compostas através de lajes, geralmente em edifícios. Se eu quiser descrever aqui também, né, todos os parâmetros necessários estão relacionados aí, né, uma metodologia equivalente aí, né, para somar já as parcelas das mísulas, todos estão descritos aqui. Aqui são variações possíveis, né, de 0,7 a 0,6, a norma permite tratar um pouquinho esse valor. Para valores, eu citei ali anteriormente valores conservadores, 0,7, né? Aqui pode ser 0,5 a 0,6. E no caso de viga em balanço, esse valor pode ser 2L, que é o comprimento do balanço. Aqui nós estamos falando em L, que são os valores do vão teórico da nossa viga, ok? E teríamos essas contribuições na seção transversal. Com isso, concluímos mais esta parte daqui compõe o capítulo de flexão simples, e daremos só, claro, alguns exemplos para vocês estarem praticando esse conceito, mas basicamente nós fechamos toda a parte de análise, condições gerais de equilíbrio, metodologia de dimensionamento e detalhamento à flexão simples, ok? Um abraço a todos.